Em plena Grande Depressão, quando os Estados Unidos mergulhavam no caos, um homem decidiu fazer o oposto do mundo inteiro. Enquanto todos demitiam, ele contratava. Enquanto fábricas fechavam, ele construía escolas, teatros e até um parque de diversões. Existe uma marca de chocolate que foi além do sabor. Ela ergueu uma cidade inteira, financiou a educação de milhares de jovens e sobreviveu a guerras, crises e revoluções tecnológicas. Mas quase ninguém conhece a história por trás disso. O que começou com uma falência atrás da outra, virou um império fundado não só no açúcar, mas em algo muito mais raro: propósito. Como um garoto do interior que largou a escola aos 13 anos, criou um modelo de capitalismo que até hoje inspira empresas no mundo todo. Por que ele decidiu doar praticamente toda a sua fortuna enquanto ainda estava vivo? E como uma barra de chocolate se tornou símbolo de esperança para milhões de pessoas? Antes de responder, precisamos voltar no tempo, até a origem de um doce que mudou a história. Milton Neville Hershey nasceu em 1857, no município de Derry, interior da Pensilvânia. Filho único por muitos anos, ele foi criado em uma fazenda da família, em uma rotina marcada por dificuldades financeiras. Aos 13 anos, deixou a escola para trabalhar como aprendiz em uma gráfica. Mas o interesse real de Milton não estava na tinta e no papel, e sim na arte de fazer doces. Aos 14 anos, conseguiu um aprendizado com um confeiteiro local, onde começou a desenvolver suas habilidades. Com apenas 18 anos, já abria seu próprio negócio, uma pequena confeitaria em Filadélfia. Foi a primeira de uma série de tentativas que terminariam em falência. Durante quase uma década, Hershey abriu e fechou empresas em Chicago, Denver e Nova York. Mas em Denver foi porém que ele teve contato com a técnica de uso de leite na produção de caramelos, algo que mudaria o rumo de sua trajetória. Em 1886, de volta à Pensilvânia e endividado, fundou a Lancaster Caramel Company. O sucesso foi quase imediato. Utilizando leite fresco nos caramelos, sua receita ganhou fama e conquistou mercados internacionais. Em poucos anos, Milton se tornou um dos principais fabricantes do ramo nos Estados Unidos. Em 1893, durante a Exposição Mundial de Chicago, Hershey viu pela primeira vez máquinas alemãs de produção de chocolate. Fascinado, comprou o equipamento na hora e levou para Lancaster. No ano seguinte, criou a Hershey Chocolate Company, inicialmente como uma divisão da Lancaster Caramel. Em 1900, vendeu a Lancaster Caramel por $1 milhão e focou exclusivamente no novo sonho: produzir chocolate ao leite em larga escala, acessível ao público geral. 4 anos depois, escolheu uma área rural perto de sua cidade natal e iniciou a construção de uma fábrica modelo. Em 1905, a primeira barra de chocolate Hershey estava pronta, e junto com ela, nascia também a fundação da cidade de Hershey, um experimento social industrial sem precedentes nos Estados Unidos. A inauguração da fábrica de chocolate em 1905 marcou o início de um dos projetos mais ambiciosos da história industrial americana: a criação de uma cidade inteira planejada para trabalhadores. Milton Hershey acreditava que uma comunidade feliz e saudável seria mais produtiva. Por isso, decidiu construir não só casas, mas escolas, hospitais, áreas verdes, transporte e infraestrutura para lazer. Tudo financiado pela Hershey Chocolate Company. Em 1909, o empreendedor fundou a Hershey Industrial School, hoje chamada de Milton Hershey School. A escola era voltada para meninos órfãos ou de baixa renda. Oferecia educação, moradia, alimentação e oportunidades para jovens que, de outra forma, teriam poucas chances. Esse gesto de filantropia se tornaria o centro de seu legado. Hershey doou praticamente toda a sua fortuna ao Hershey Trust, responsável por administrar os recursos da escola até hoje.
A cidade cresceu com o tempo e incorporou novas iniciativas sociais e culturais. O Hershey Theater e o Hershey Park são exemplos do investimento contínuo em bem-estar e lazer. Com o tempo, foi criado o Hershey Entertainment and Resorts para administrar os negócios não alimentícios da companhia, mantendo o propósito original de beneficiar a fundação escolar. E durante a Grande Depressão, enquanto empresas demitiam, Hershey construía hotéis, parques, escolas, obras públicas, tudo para manter milhares de pessoas empregadas. Sua estratégia era clara. Em tempos difíceis, o papel do empreendedor era proteger a comunidade. Milton Hershey faleceu em 1945, aos 88 anos. Sua morte marcou o fim de uma era, mas seu legado estava longe de desaparecer. A cidade, a escola e os projetos sociais que ele criou seguiram em expansão, financiados pelos lucros da marca. Ele provou que é possível unir capitalismo e compaixão, e que o chocolate pode sim ser a base de um mundo melhor. Após a morte de Milton Hershey, a marca que levava seu nome continuou a crescer e se consolidar como símbolo americano. A barra de chocolate Hershey's Milk Chocolate tornou-se não só um doce popular, mas um verdadeiro ícone cultural, conhecido como o sabor da América. Parte disso vinha da distribuição em massa e da relação afetiva construída por meio de campanhas publicitárias voltadas ao público infantil e familiar. Mesmo que o famoso Hershey's Kisses tenha sido lançado ainda em 1907, sua popularidade se intensificou no pós-guerra, tornando-se um dos produtos mais queridos da marca. Outros lançamentos marcantes incluíram Mr. Goodbar em 1925, o Hershey's Syrup e a aquisição da H.B. Reese's Candy Company em 1963, responsável pelo famoso Reese's Peanut Butter Cups, que logo ultrapassaria em vendas os próprios chocolates Hershey's em diversos mercados. Durante a Segunda Guerra Mundial, a Hershey forneceu mais de 3 bilhões de barras racionadas, conhecidas como Ration D Bars, para soldados americanos. Na Guerra do Vietnã, desenvolveu a Tropical Chocolate Bar, resistente ao calor e criada especificamente para climas tropicais. Essas ações reforçaram sua ligação com o patriotismo americano e com a confiabilidade em situações extremas. Além dos produtos, a cidade de Hershey cresceu como destino turístico, com o desenvolvimento do Hershey Park, estádio, teatro e museus. O Hershey Entertainment and Resorts ampliou sua atuação, transformando a cidade em polo de entretenimento. Enquanto isso, a marca Hershey se expandia para a América Latina e Ásia, consolidando sua presença internacional com fábricas e centros de distribuição fora dos Estados Unidos. Em cada etapa, campanhas institucionais reforçavam o legado de Milton Hershey como empreendedor social. Os anúncios destacavam não só o sabor dos produtos, mas o compromisso com educação, saúde e responsabilidade social, fazendo da Hershey uma das primeiras grandes empresas a vincular sua imagem à ideia de capitalismo consciente no século XXI. A virada do milênio trouxe novos desafios e oportunidades para a Hershey. Enfrentando a globalização e a mudança nos hábitos alimentares, a empresa passou por um amplo processo de modernização. Investiu em automação, reestruturação das fábricas e ampliação da presença digital. O objetivo era claro: continuar relevante em um mercado em transformação acelerada. Entre os movimentos mais simbólicos está o lançamento da linha Hershey's Simple 5, focada em ingredientes mais naturais e rótulos limpos. A empresa também ampliou seu portfólio com snacks saudáveis, orgânicos e opções veganas, refletindo a preocupação crescente com saúde e sustentabilidade. Além disso, a Hershey estabeleceu compromissos públicos com a origem responsável do cacau, fortaleceu programas de rastreabilidade e combate ao trabalho infantil. Projetos de apoio a agricultores na África Ocidental passaram a ser divulgados como parte essencial da missão da marca. No campo do marketing, a empresa apostou em campanhas digitais com influenciadores, forte presença nas redes sociais
e integração com aplicativos de entrega. Edições limitadas, sabores estacionais e embalagens personalizadas, conectando tradição e inovação em cada detalhe. O Hershey Trust manteve papel central na destinação dos lucros para causas sociais, incluindo bolsas de estudos, programas educacionais e investimentos em inovação pedagógica. Ao unir propósito e lucro, a Hershey consolidou-se como um exemplo de capitalismo consciente no século XXI, honrando o espírito de seu fundador, mesmo em um mundo digital e acelerado. Do caramelo ao cacau, da pequena Lancaster à expansão global, a trajetória de Milton Hershey vai muito além do sucesso empresarial. Ele não criou apenas uma marca de chocolate, criou uma filosofia. Em uma época marcada por desigualdades e exploração, Hershey mostrou que é possível prosperar cuidando das pessoas. Seu modelo de cidade, escola e indústria humanizada permanece como referência até hoje. Enquanto outras corporações se concentram apenas nos lucros, a Hershey segue reinvestindo na comunidade, educando milhares de jovens e mantendo viva a missão do fundador. Produtos mudaram, fábricas se modernizaram e o mundo acelerou, mas a essência permanece: tornar o doce acessível a todos e transformar lucro em impacto. A marca sobreviveu a guerras, crises e revoluções tecnológicas. Reinventou-se com inovação, sustentabilidade e propósito, e tudo isso sem abandonar as raízes de um homem que acreditava que os negócios devem beneficiar a todos. Milton Hershey nos deixou mais do que um chocolate, nos deixou um exemplo de que é possível vencer com ética, crescer com responsabilidade e adoçar o mundo com esperança. Mais do que chocolate, ele construiu esperança, e ela ainda tem gosto de Hershey. Se essa história te inspirou tanto quanto nos inspirou a contar, compartilhe com alguém que também acredita em criar o próprio caminho. E lembre-se, toda grande jornada começa com uma ideia e coragem para seguir adiante.